Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos e eu, Rui Badaró, junto com o João Massano, conversamos sobre direito, política, atualidades e outros assuntos, nevrálgicos ou não. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, Rui, tudo bem. Aí E, está seguramente mais animado do que aqui por causa das eleições, mas está tudo a andar tranquilamente. aqui o Brasil anda bastante animado justamente por conta das eleições, mas hoje ela não será o nosso mote dos diálogos. Aliás, eu já começo os diálogos com uma pergunta. João, sobre o assunto Golden Visa, autorização de residência por investimento, o que tem ocorrido com o CEF que não tem realizado os agendamentos daqueles que já aplicaram esse tipo de visto? Ah, Infelizmente, a situação não melhorou da forma que nós estávamos à espera relativamente às concessões, melhorou um pouco em relação às renovações das autorizações de residência, porque o que nós temos vindo a assistir é, até há algum tempo atrás, nem sequer as renovações, por exemplo, dos Golden Visa era possível marcar. Agora essas já se conseguem. O que é que acontece? Quem está a pedir pela primeira vez a autorização de residência entrega toda a documentação, demora 1 ou 2 ou 3 meses a ter a aprovação da documentação e depois o agendamento demora mais uns largos meses, o que de facto não é muito encorajador. O que eu assisto nos clientes, em relação aos clientes que me chegam aqui, é que nós temos pessoas que querem investir em Portugal, que querem colocar aqui o seu investimento, o seu dinheiro, mas que estão receosas por causa do tempo que demora um agendamento no CEF. Eu não acho que seja normal. Eu há uns tempos falava, em relação às renovações, falava em má fé do governo. Porquê? Porque, do governo não, do Estado português, porque acabávamos por ter uma situação em que dizíamos invistam aqui, as pessoas investiam, tinham o primeiro título e depois tinham dificuldade em marcar as renovações e ficavam sem título válido para poder entrar em Portugal, a reentrar em Portugal. Agora o que assistimos é diverso, as pessoas investem, fazem tudo o que têm que fazer para preencher os procedimentos burocráticos para a atribuição da autorização, mas depois não conseguem fazer o agendamento para que, naturalmente, possam concluir o processo e obter o cartão. Estamos a falar muitos meses de espera, há pessoas à espera há mais de um ano da marcação, o que me parece francamente exagerado. E a pergunta que eu coloco aqui é: queremos ou não queremos o programa? Queremos ou não queremos que o investimento seja feito em Portugal? Porque é muito mais fácil, se não queremos esse investimento, acabar de vez com o programa ou então dizer às pessoas automaticamente que menos de 1 ano e meio, 2 anos depois da apresentação do requerimento não vão ter a autorização. E aí as pessoas não são enganadas, têm logo uma informação do governo vinda de uma organização estatal que lhes diz isto não vai demorar menos do que X anos. Agora, eu acho que isto não é coerente. Isto não é coerente porque nós estamos a falar de investimentos de alguns milhares de euros. Volto a repetir, não defendo a lavagem de dinheiro, não defendo a proveniência ilícita de investimento. O que eu defendo é verifique-se as contas, verifique-se onde é que o dinheiro vem, verifique-se, no fundo, a proveniência, a origem do dinheiro e, se houver dúvidas, recuse o investimento. Agora, por sistema, a partir do princípio que quem tem dinheiro está a fazer lavagem ou que está numa situação, ou poderá estar numa situação ilegal, como eu já li, não me faz muito sentido. Investigue-se, vá-se atrás da origem, pergunte-se de onde veio o dinheiro, como é que o dinheiro foi obtido, peça-se comprovativo de rendimentos, peça-se comprovativo de profissão, o que quisermos, mas verifique-se a origem. Isto é contraditório na medida em que nós estamos a dar vistos, por exemplo, para quem vem procurar trabalho em Portugal. Não me parece razoável. Ou seja, eu deixo entrar rapidamente alguém que vem à procura de trabalho, mas quem quer investir em Portugal passa por um calvário. Não me parece correto em matéria de atribuição de entradas em Portugal e permissão de entrada em Portugal. Eu não estou a dizer que se beneficie uns em relação aos outros, mas pelo menos se dê um tratamento igual. Ou seja, eu tenho que entregar,
tenho que saber, quando entrego a documentação para a obtenção de uma autorização de residência para investimento, tenho que saber o tempo que vai demorar a atribuição dessa autorização. Eu não posso estar à espera indefinidamente. Naturalmente, as pessoas começam a desconfiar de Portugal, começam a desconfiar de quem lhes trata das coisas, acham que as coisas não estão a correr bem, acham que pode haver alguém que consiga resolver o problema, e a questão é que há pessoas que ainda continuam a dizer que conseguem resolver em 10, 20 dias as marcações, e alguns deles conseguem mesmo, e essa é a questão que mais me perturba também. Mas neste momento, para mim, era essencial uma definição em relação ao futuro do CEF, e uma definição especialmente em relação ao procedimento a adotar nestas situações, por contraposição com os vistos para autorização para procurar trabalho em Portugal. Não faz sentido. João, face a essa insegurança jurídica oriunda, decorrente do tempo de espera, que por vezes aí ultrapassa mais de ano para conseguir fazer o agendamento, seria possível, e daí faço a pergunta como leigo, pensar em alguma medida judicial em face do Estado português ou do governo, que faz a gestão dessas autorizações, para que ocorresse de modo forçado o agendamento? E vou te dar um paralelo. Isso, de certa maneira, ocorre com o Estado italiano nas questões de cidadania italiana, quando aqui no Brasil os consulados italianos recebem um número muito grande de pedidos de atribuição de cidadania italiana e não conseguem dar conta, gerando filas aí de anos de espera para análise do processo. E já há alguns anos eu tenho visto que vários colegas advogados têm ingressado judicialmente com esse pedido, com um processo, é um absurdo que eu vou falar agora, mas enfim, abre aspas, fura fila, fecha aspas, e em que ele aponta que não é possível, a demora, que o consulado tem que avaliar, analisar, fazer o agendamento e etc., e impõe ao consulado aqui, quando obtém a decisão positiva, né, na Itália, impõe que seja avaliado, analisado o processo. Então, analogamente, e guardada, por óbvio, as devidas diferenças, seja de jurisdição, seja de ordenamento jurídico, seria possível pensar em algo, né, nesse sentido? Eu creio que sim, até porque a administração está a ultrapassar todos os prazos razoáveis, não há justificativa para isto. Qual é que é o problema, por exemplo? Neste momento, por força das eleições que se aproximam, nós temos dois países, para além dos americanos, etc., mas temos dois países que realmente têm cidadãos nacionais interessados em vir para Portugal. Um é o teu país, o Brasil. Há alguma, eu diria, algum receio em relação ao resultado das eleições, que leva alguns cidadãos brasileiros a quererem, muitos cidadãos brasileiros a quererem vir para Portugal utilizando o Golden Visa. E temos também a Turquia, por exemplo, que também vai ter eleições em breve e que existe também a vontade de cidadãos turcos em saírem do país porque têm receio dos resultados eleitorais, e Portugal apresenta-se como um país muito atrativo, porque felizmente é um país, ainda um país seguro, é dos mais seguros do mundo, tem sol, tem um tempo fantástico, tem pessoas que tratam bem os estrangeiros, apesar de um ou outro caso que naturalmente é isolado, e eu diria que é um país atrativo para quem quer vir para cá morar. Mas qual é a questão? Eles perguntam, os turcos e alguns brasileiros também perguntam, ok, eu gosto do programa Golden Visa, eu acho que poderia fazer um investimento, mas não quero esperar tanto tempo, e acabam por ir para outros países europeus, obter o mesmo tipo de autorização ou similar. E esta é a questão, nós temos de dizer a estas pessoas que se pode fazer algo. Qual é o problema da ação judicial? É que eles têm receio de ser prejudicados nos seus processos se estiverem atrás de uma ação desse tipo. E este é o problema, as pessoas têm receio de ser prejudicadas na obtenção das autorizações de residência, caso
entrem numa ação judicial contra o Estado português, e isso é o principal óbice. Por exemplo, eu tenho falado com alguns turcos e eles têm-me dito isso. Eu acho que se deveria fazer alguma coisa, mas eu não faço porque tenho medo de ser prejudicado no meu processo de autorização. E esta é a questão. Pois, tens razão. Essa é a insegurança oriunda da insegurança jurídica. Nem mais. E, e gozado, João. Ainda com relação a essa matéria, você bem colocou que Portugal tem que tomar uma decisão com relação aos Golden Visa. Aliás, sobre esse assunto, amanhã, João, já fica um spoiler aqui, amanhã, no dia, no dia 13 de setembro, estarei no Rio de Janeiro, no Hotel Pestana, conversando sobre essa temática com pessoas interessadas. Se porventura você assistir e quiser nos acompanhar, né, eu estarei por lá e, óbvio, né, todo o conteúdo que trago sobre o direito português e o direito internacional privado e os vistos, né, sempre com a chancela e o apoio do Dr. João Massano. Fiz a propaganda, João. Obrigado, muito obrigado, Rui. É sempre importante falar e esclarecer as matérias. Naturalmente, temos que sublinhar isto, porque há muita confusão, até por tudo o que se tem passado nos YouTubes e outras redes sociais. É importante que os advogados expliquem o regime e depois as pessoas, naturalmente, escolhem o advogado que entenderem para o seu processo. Não, nada mais do que isso. É explicar e depois as pessoas, naturalmente, avançam como entenderem. Agora, passando deste tema, sei que tens um tema que tem dominado a atualidade do Brasil, infelizmente, porque é um caso triste, penso eu, para dizer pouco, fazer só isto, mas acho que tu és a pessoa indicada para o explicar. Eu depois, no final, se me permitires, queria fazer aqui só um pequeno apontamento em relação à situação portuguesa, mas penso que o mais importante é ouvir-te sobre o tema. Pois, vamos lá. Antes de entrar especificamente no tema, eu friso aquilo que disse há pouco. É óbvio que para se acompanhar processos dos vistos, independentemente de qualquer que sejam eles, de suma importância que você tenha apoio de um profissional legalmente habilitado, aquele que você sente confiança e siga sempre com alguém que tenha experiência no assunto. Pronto. Dito isto, sigamos para a segunda etapa. João, há 2 semanas atrás, mais ou menos, sobreveio uma reportagem na imprensa brasileira sobre um empresário também brasileiro do Recife, do estado de Pernambuco, portanto, que ao discutir com uma atriz, uma modelo, numa academia de alto padrão na capital paulista, acabou por agredi-la. E, com imagens, tudo fartamente documentado, e sobreveio, né, dessa situação, que foi muito divulgada nos veículos de comunicação do Brasil, surgiram outras denúncias sobre este empresário. E o fato chama atenção porque são situações todas na mesma linha de agressão, de vias de fato, portanto, e uma situação dessas, né, sem citar nomes ou técnicas de defesa em si, porque o objetivo aqui é uma análise especificamente superficial do assunto, causou-me estranheza o fato desse mesmo empresário evadir-se do país horas antes da denúncia do Ministério Público ser recebida pelo juízo. Enfim, agora ele está aí com uma decisão do juízo requerendo que ele retorne ao país e etc. Mas o que causa estranheza e causa espanto é justamente a situação de que, reitero novamente, em pleno século XXI, em era digital, sociedade da informação, ainda nós temos situações em que as pessoas não conseguem dialogar sobre um assunto, não conseguem se respeitar e precisam das vias de fato para impor suas respectivas posições. Não é crível, não é aceitável, seja um homem para com uma mulher,
seja entre mulheres ou entre homens, aceitar que seres humanos não consigam dialogar sobre um assunto. E este caso escancara novamente uma situação dessas que é desgostosa, é péssima. E hoje mesmo, pela manhã, né, neste caso específico, já soube que foi deflagrada uma outra operação policial, um novo inquérito policial, porque agora, após uma busca e apreensão em uma das residências dessa pessoa, num condomínio de alto luxo aqui no Brasil, foram descobertas aí acessórios de armamento, e alguns desses acessórios possivelmente não são nem passíveis de compra aqui no Brasil de forma lícita. Então, isso será objeto de nova investigação e, enfim, o cerco, parece-me, se fecha sobre a postura e as atitudes desse empresário. Mas, como advogados que somos, respeitamos o devido processo legal, a ampla defesa e até a sentença penal condenatória, o respeito ao princípio do trânsito em julgado, né? Portanto, a liberdade e a inocência, na presunção de inocência dessa pessoa, que ele tem o seu direito de defesa. Mas é uma situação muito complicada e muito triste. Era essa a novidade de hoje, João. Eu, em relação a isso, infelizmente, é uma situação que merece todo o repúdio e condenação, que quando alguém ainda acha que pode fazer uma coisa dessas, para mais num local público, e que não fosse num local público, era uma situação que para mim é inaceitável, é inadmissível que alguém ainda ache que isso é razoável fazer no século XXI, mas há uma coisa que para mim me choca, é o facto de haver indícios de que ele terá tido conhecimento do que iria acontecer e por isso evadiu-se, não saiu do país, e depois é o sentimento de impunidade que pode resultar de toda essa situação. Eu soube, e saliento aqui em Portugal, que o que se passou nas faculdades, em que houve a constituição de inquéritos, constituição de comissões de inquérito, houve a recepção de denúncias, e não há uma divulgação dos resultados dessa averiguação. Eu não acho que seja necessário condenar alguém, nem o contrário, mas era importante à sociedade vir-se dizer o que foi feito e o que se apurou, para se perceber que houve alguma coisa, porque se fecha em copas a realidade, as pessoas que fizeram a denúncia, independentemente de serem falsas ou verdadeiras, vão achar que o sistema não funciona porque não deu resposta às denúncias e não justificou o que veio a fazer. Atenção, volto a dizer, eu não quero nem falo em condenações, mas falo em dar uma espécie de justificação às pessoas para o resultado final. Agora, ficar fechado, não dizer nada, é o pior, diria eu, em termos de solução para a situação. O desfecho da situação não pode ser opaco, tem que ser transparente. As pessoas têm que saber o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, nem que seja para dizer os abusos eram todos falsos, as acusações eram infundadas e são inocentes, nem que seja isso. Agora, assim é muito mais difícil. E acho que isto é uma questão civilizacional e que tem que ser abordada de uma forma exemplar. João, olha que interessante. Ao longo dos nossos diálogos, nós já alertamos sobre esse tipo de situação. Se da mesma forma que os veículos de comunicação de qualquer país dão uma atenção muito grande quando ocorre esse tipo de situação, que é absurda, é abjeta e deve ser objeto de investigação e se realmente ocorreram os fatos, que ocorra a condenação e que a pessoa pague pelo que fez. Mas, de outro lado, seria tão importante se os mesmos veículos de comunicação, ante o resultado dessas comissões de inquérito, enfim, ante um resultado que afaste qualquer possibilidade da ocorrência do assunto, divulgasse na mesma intensidade, né? E nós não vemos isso, né? E a gente já tratou sobre esse assunto, é algo, como você bem disse, civilizacional.
Sim, eu acho que estamos, mais uma vez, refiro, acho que estamos numa encruzilhada civilizacional em que os instintos primários, a satisfação das necessidades mais primárias dos homens, homens aqui não é só homem, é homens e mulheres, estão acima de tudo e de todos, e que a satisfação dessas necessidades primárias, diria eu, mais irracionais, mais animalescas, é feita pura e simplesmente com zero empatia, com total desrespeito pelo outro e independentemente da sua vontade. Portanto, nós estamos a falar de atos que são praticados contra a vontade de outra pessoa, como se essa pessoa não tivesse direito a ter a sua vontade e o seu querer, e nós dizemos, não, eu quero satisfazer a minha necessidade primária e vou satisfazê-la. Basicamente, o que nós estamos a dizer é aquela frase que é a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, neste momento é a minha liberdade acaba onde eu quero, independentemente de quem eu vou prejudicar. E isto é dramático, quanto a mim. Dramático e me faz lembrar também que esta sociedade é demasiado maniqueísta. Ou é Uhum. sim, ou é não, ou é bom, ou é mal, ou é bem, ou é mal, e aí por diante. Tá? É É. isso. E com a agravante aqui estamos a dizer eu vou satisfazer os meus instintos mais primários, o que é o fim do princípio social, independentemente da vontade daquele à custa do qual eu vou satisfazer as minhas necessidades primárias. Pois a função social cai por terra, em quaisquer campos. Totalmente, totalmente, totalmente. Mas pronto, é o que temos e vamos combater, vamos chamando a atenção, e por isso eu trazia aqui uma série sul-coreana, a Wu, uma advogada extraordinária, porque de facto a Netflix, porque é da plataforma Netflix que estamos a falar, que é aquela que tem dado maior destaque à produção sul-coreana, tem tido e tem uma série tremenda, tem um número muito elevado de séries sul-coreanas, algumas com muita qualidade e com histórias muito interessantes. Tivemos o Squid Game, que era, olha, a questão dos tais instintos primários e do tal jogo em que as pessoas acabavam por morrer. Aqui estamos a falar de uma situação de superação, de alguém que tem um problema de autismo, que é autista e que, não obstante essa situação, consegue impor-se numa sociedade de advogados, consegue demonstrar que tem lugar numa sociedade de advogados, não obstante essa situação. Ela conseguia memorizar os códigos, a legislação toda, tudo e mais alguma coisa, mas depois naturalmente tinha situações que são relacionadas com o autismo, como antes de entrar numa sala para se ambientar, ter que contar até 3, por exemplo, mas isso não impediu que, ultrapassada a desconfiança inicial, se aceitasse como alguém que poderia trazer algo à sociedade de advogados e melhorar os seus resultados. E foi o que aconteceu. Ou seja, está na hora e deve estar em cima da mesa que toda e qualquer situação de discriminação deve ser banida e não deve prejudicar o nosso juízo e o nosso julgamento sobre as pessoas. Eu diria que tudo o que seja preconceitos, tudo o que seja discriminação tem que ser combatida, e esta série naturalmente é uma série, mas é uma série que retrata uma situação que poderá ser passada para os nossos dias. E aquele paradigma, aquele estereótipo de quem é numa determinada função tem que usar um determinado código para vestir, tem o tal dress code, tem que ter um determinado comportamento padronizado, etc, etc, etc. No fundo, voltamos, se nós repararmos, os diálogos que nós temos tido andam muito à volta de situações que se podem reconduzir a outras que já falámos. Ou seja, nós estamos a falar de situações em que nós olhamos para alguém e fazemos um pré-juízo, ou alguém que está numa função tem que ter um determinado comportamento. Nós estamos a falar de paradigmas, no fundo, estigmatizamos determinado tipo de pessoas, e se essa pessoa sai daquilo que é esperado, nós já não aceitamos. Se temos alguém que, por exemplo, tem autismo, nós olhamos de lado e se calhar não lhe damos tempo, nem a possibilidade, nem a oportunidade de nos demonstrar
que, por exemplo, numa sociedade de advogados pode ser uma pessoa de extrema utilidade. Pois, é exatamente isso. Aliás, essa série também é um sucesso aqui no Brasil. E que bom seria, João, se todos nós, advogados, pudéssemos, tal qual a U, né, enxergarmos, ao descobrirmos a solução para os problemas dos nossos clientes, enxergarmos baleias, né, e então resolvermos todos os problemas possíveis e imagináveis. Mas, realmente, a série traz à tona a questão do combate ao preconceito, da inserção da pessoa com autismo em ambientes que comumente elas são per se afastadas. E nós devemos, como você disse, combater toda e qualquer forma de preconceito, toda e qualquer forma de intolerância. E os nossos diálogos, já em guisa de conclusão hoje, eles tratam justamente disso. Não é só sobre direito, somente sobre atualidades ou somente sobre política, mas sobre a necessidade do ser humano ter a capacidade de compreender o ambiente em que ele está inserido e, ao compreender este ambiente, ele poder verter algo para melhorá-lo. É isso. Eu diria também, não melhor do que tu, porque o que tu disseste está excelente, mas eu acho que nós gostaríamos, e falo por mim, e sei que tu pensas o mesmo, que estes diálogos acabassem por ser um espaço de debate, de livre pensamento, sem críticas a ninguém, nem a nenhuma posição específica, mas por simplesmente pensar é importante, pensar é fundamental e nós temos que pensar sobre as situações de forma crítica, reflexiva, de forma a podermos ter uma opinião partilhada. Não queremos que concordem connosco, queremos que pensem no que é aqui dito e, naturalmente, se discordarem, ótimo, desde que seja de uma forma, diria eu, educada, polida e sempre no plano das ideias e no plano do respeito por posições diversas, porque é assim que a democracia tem que ser. Nós temos que permitir a todos falarem e todos podem e devem falar, no entanto, temos que respeitar posições contrárias à nossa sem que isso implique andarmos aos tiros ou de outra forma qualquer. É isso. E pronto. Cirúrgico. Um grande abraço a todos e estes foram os Diálogos Luso-Atlânticos, comigo, Rui Badaró, e com João Massano. Até o próximo encontro.